Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de instalação e configuração de servidores. Meu nome é Paulo Eugênio e sou professor desta disciplina. Hoje vamos continuar na revisão de redes de computadores. Vamos ver na aula sobre os protocolos IPs. Vamos ver a versão IPv4 e o IPv6. Então começamos aqui com o protocolo IP. Protocolo IP, a gente vai ouvir bastante falar na parte de instalações e configurações de servidores. Quando estivermos fazendo nossas aulas práticas, vamos ouvir falar bastante em IP. Começando pelo IP, o que significa, né? O IP vem de Internet Protocol, o protocolo da internet. Atualmente está nas suas versões IPv4 e IPv6. Alguém se pergunta por que não está na IPv5? Porque migraram logo para a versão IPv6. IPv4 já está com seus IPs esgotados, né? E vem também da RFC 791 e IPv6 da RFC 2460 e 4291. E o IPv6 está assumindo o papel do IPv4, então está entregando endereços IPs e a internet está passando por um processo de migração de IPv4 para o IPv6. Então, o protocolo IP ele implementa as funções de endereçamento e roteamento. É como se fosse o endereço de sua casa para poder receber as suas encomendas, né, os seus pacotes quando eu me relaciono à parte de rede de computadores. Então, quando eu quero falar sobre endereçamento, eu vou estar me relacionando aqui com o IP. Então, ele opera pela transferência dos datagramas, ou seja, meus pacotes que eu vou trafegar pela rede, eu vou ter uma origem e um destino, e essa origem e destinos, eles são distintos aí pelo seu endereço IP. Então, cada datagrama é tratado de forma independente pela rede, não possuindo nenhuma relação com qualquer outro. A origem e o destino de cada datagrama são identificados através de endereços presentes no seu cabeçalho. Esses endereços aqui são os endereços IPs. Então, as principais características é que ele não é confiável, não é orientado à conexão, não realiza nenhum controle de erro e nem controle de fluxo. E a gente vai ver, na verdade, já ouviu até falar, que o que é responsável por esse controle de fluxo e o que vai fazer com que ele seja orientado ou não à conexão vai ser os meus protocolos da camada de rede do modelo OSI, né? O TCP ou o UDP. Então o TCP vai fazer com que ele seja orientado a conexões e vai fazer também o controle, né, desse fluxo. Então, para um equipamento fazer parte de uma rede TCP/IP, ele deve possuir ao menos o endereço IP, ou seja, sua identificação, digamos aqui, a grosso modo, como se fosse aqui como é que eu posso dizer, vou até dizer aqui um RG, que ele tem um número único dentro daquela rede para que ele possa se comunicar. Então, cada endereço IP tem um comprimento de 32 bits, então existem 2 elevado a 32 endereços IP possíveis, que vai me gerar esse montante de IP aqui. 4.294.967.296 endereços IPs. Um número bastante que, inclusive, se pensava que nunca ia se esgotar, né? Com o início da internet, achavam que era um número muito exorbitante e que seria impossível que, hoje em dia, se tivesse um grande quantitativo de pessoas conectadas. Sabemos que esse número já se esgotou e já ultrapassou. Grande parte disso devido à internet das coisas, né? Dos IoTs, que praticamente tem um conceito de entregar o IP a cada dispositivo. Então tem uma lâmpada inteligente, eu tenho uma câmera inteligente, todos esses dispositivos vão estar conectados à rede através de um IP, e esses IPs vieram a se esgotar com o passar do tempo, e aí surgiu o IPv6 que a gente vai ver lá mais na frente. Então, os endereços são representados em grupos de 8 bits, né? São 4 octetos. Então, eu vou ter aqui um exemplo: 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, o que é que essa sopa de letrinha me diz, né? A grosso modo, a gente vai entender mais quando ouvir falar isso aqui em parte decimal e não na parte de bits. Eu vou dar uma breve revisão sobre isso aqui, mas não vamos nos ater muito, é só para a gente entender um pouco o conceito. Então, os IPs são distribuídos, né, são, digamos assim, vendidos, entregues por provedores de backbone. São os provedores lá que a gente viu falar
que estão aí no topo da internet, né? São a espinha dorsal. Então, falando sobre notação decimal pontilhada, né? Representar os 32 bits dos endereços IPs em notação binária não é ou seria fácil para os seres humanos. Então, há aí essa criação da notação decimal. Então, por conveniência, utiliza-se então a notação decimal pontilhada, que é para representar os endereços IPs, ou seja, cada octeto, cada seção de 8 bits é representada em um decimal e separa-se cada octeto através de pontos. Então, a cada 8 bits eu vou estar separando os mesmos aí em pontos. Então, eu tenho aqui essa numeração abaixo, a notação binária e a sua notação correspondente à notação binária. Como é que eu vou saber se eu tenho, digamos, se eu recebo lá um endereço em notação binária, como é que eu vou converter ele aí em notação decimal? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Esse quadro não está tão legal, mas acho que vai dar para a gente compreender um pouco melhor. Então vamos aqui. Eu tenho um endereço IP, né? Eu vou botar aqui o exemplo aí desse primeiro. Eu até compartilhar a tela com vocês aqui. Eu tenho esse primeiro IP, que é 1 0 0 0 0 0 1. Na sequência eu vou ter 0 0 1 1 0 1 0 0. Eu estou só repetindo o que está na apresentação. Então, 0 0 0 0 0 1 1 0 e preenche aqui com 0. Então, eu tenho grupos aqui, ó, vou dividir aqui legalzinho, de 4 octetos. Ou seja, um total aqui de 32 bits. E o que eu quero dizer, como é que eu vou chegar a uma notação decimal através desse número aqui que eu tenho em bits? Como é que eu vou transformar esses números aqui para decimal, sistema decimal? Vimos no slide anterior que a representação de cada bit vai ser pelo número elevado à quantidade de bits. Então, se eu pego um octeto desse, eu vou ter aqui 8 bits. Lembrando que a minha representação ela vai ser iniciada por 0. Então, se eu vou ter 8, no meu decimal aqui de 1 a 8, eu vou contar os bits da seguinte forma, não sei se está dando para ver aí. Vou iniciar aqui do 0. Então, a minha primeira representação, que vai ser 1 aqui, eu vou estar iniciando do 0. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. O primeiro bit aqui, ó, ele vai estar representando o 0, vai ser 2 elevado a 0. Então, um macete, a forma mais rápida de a gente tá entendendo, né? Vou até estar colocando aqui, ó. Aqui é como se fosse 2 elevado a 0. O segundo, 1, e vai seguir na sequência. Tá meio bagunçado, a letra do professor não é muito boa não, viu? Saber a quantidade de bits, vou botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu quero dizer com isso? No momento que eu tiver meu bit, que é representado por duas variações, o 0 ou 1 elevado a qualquer número desse aqui, eu vou ter meu resultado. Então, um detalhe importante, quem são meus números que estão setados em uns? Para mim poder fazer essa soma e essa conversão. Aqui vai ter esse número de bits, que eu vou fazer o seguinte. Aqui só está setado que é 2 elevado a 0.
mais. Eu só vou pegar os valores aqui que estão setados em uns. E o 1 está elevado a 7, que a gente já viu, né? De 1 a 8, eu vou começar do 0 até o 7. Contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais 2 elevado a 7, eu vou ter aqui esse endereço IP em notação decimal. E quanto é isso? 2 elevado a 0, a gente sabe que vai ser 1. E 2 elevado a 7 vai dar aí 128, né? Mais 128. Logo, esse primeiro octeto aqui, ele vai ser esse resultado aqui. Ou seja, vai ser 129, como está aí na nossa notação decimal. E por aí vai. A gente vai seguindo. Não sei se a imagem está pegando bem legal. Não está vendo foco bacana. Mas vou tentar melhorar isso aqui para vocês. Vamos fazer outro exemplo aqui. Esse primeiro octeto a gente já sabe que é 129. E vamos para o segundo octeto. Então vamos observar aqui. Quais são os únicos números que estão setados em 1? Né? Tem esse e esse. Então, logo, eu vou fazer os números elevados a eles. Sei que aqui vai ser, o primeiro vai ser elevado a 0, o segundo a 1, o terceiro a 2, o quarto a 3 e por aí vai. Então, quais são os que estão sendo utilizados? O 5 e o 4, então, aqui eu vou pegar 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 2. Então, o resultado desse aqui, eu vou ter a resposta desse meu segundo octeto. Eu digo, professor, tem uma forma mais rápida de fazer isso aí, sem eu precisar toda vez mexer com potência? Tem sim. O que é que a gente vai fazer? Vai ser bem simples. Vou até abrir esse bit aqui, ó. Pegar esse terceiro. Eu tenho esse número 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Se eu sei que 2 elevado a 0 vai ser 1, eu já vou colocar aqui direto aqui em cima a representação desse número. Vou até criar aqui, deixa eu fazer um pouco maior para ficar bem distribuído. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então, vou dividir aqui cada bit e a gente colocar aqui em cima o valor representado por cada um. Então, eu sei que esse primeiro bit vai ser o valor de 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 vai ser 1. E na sequência, 2 elevado a 1 vai ser 2. 2 elevado a 3 vai ser 4. Ou, melhor, 2 elevado a 1 vai ser 2. 2 elevado a 2 vai ser 4. 2 elevado a 3 vai ser 8. E se a gente perceber aqui, ó, eu vou seguir sempre uma ordem que eu vou estar dobrando. Então, 1 mais 1 vai ser 2, 2 mais 2 vai ser 4, 4 mais 4 vai ser 8, logo, 8 mais 8 vai ser 16, 16 mais 16 vai ser 32, 32 mais 32, 64, 64 mais 64, 128. Então, se para eu não precisar fazer toda aquela notação decimal, eu escrevo logo isso aqui. Então, vou ter uma forma bem mais rápida de compreender meu endereço. Então, quais são os únicos que estão setados em 1? Eu só vou fazer a soma aqui de todos os números que estão setados em 1. Então, os únicos que estão setados em 1 é esses dois aqui, ó. Então, já como eu dividi, comecei do 1 e fui até o 128, vou pegar só eles dois e vou realizar a soma. Então, esse 1 equivale a quanto? Equivale a 4. E esse outro aqui, esse outro bit aqui, que está setado em 1, ele vale a quanto? Equivale a 2. Logo, aqui vai ser igual a 6. Então, vamos fazer todo esse número aqui de uma vez só, né? Lembrando a divisão de cada octeto, né? Vou apagar aqui em cima. E vou botar a fórmula aqui, ó. Os octetos aqui embaixo. Então,
128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Deixa eu fazer melhor. Vou fazer uma tabela aqui. Não tenho nenhuma régua. Vou pegar. Utilizar isso aqui como régua. Fazer uma tabela para a gente identificar todos os números. Então, primeiro eu vou começar aqui os meus números. Então, começo com 1, na sequência 2, na sequência 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então vamos fazer aqui como se fosse um transferidor, né? Vamos colocar nossos 4 octetos aqui, né? Então, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Essa é a maneira mais fácil da gente estar abstraindo isso aqui. Então, lógico que esse meu número aqui, que está em binário, seja ele vai vir para decimal da seguinte maneira. Se eu já coloquei aqui para vocês como é que é representada a minha cada bit desse aqui, eu vou só transferir. Então, meu primeiro octeto, vou só preenchendo aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, eu transferi aqui o meu binário para a minha tabelinha. Então, o segundo octeto, vou transferir ele aqui para a segunda linha. Então, vamos lá. Então, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Terceiro. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. E o último só são completos por 0. Então, como é que eu vou transferir isso aqui para decimal? Então, vou até anotar aqui embaixo. Esse número decimal vai ser aqui, ó, na base 10, né? Decimal. Lembrando que cada octeto é separado por ponto. E eu vou prestar atenção aqui somente nos números que tem tem um bit setado em 1, tem um nível lógico alto. Então, eu vou ter 128 nesse primeiro bit, então eu vou pegar 128 e somar com todos os bits que tiverem 1. Então, 128 e o único outro que vai ter 1 aqui vai ser 1. Então, 128 mais 1, eu vou ter aqui um total de 129. Então, já vou preenchendo aqui, ó, 129 pontos, que vai dividir o meu segundo octeto. E vamos aqui para o segundo. Então, 0, 0, 1. Vou olhar lá para cima, 1 é equivalente a 32. Aí passo para o próximo, 1 também. Então, lá em cima 16. Então, 32 mais 16 vai dar 48. Então, já tem um 48 aqui. O próximo é 0 e aqui vou ter 1. Então, 1 equivale a 4. Logo, se eu tenho aqui 48 mais 4, eu vou ter 52. No próximo, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Opa, esse 1 equivale a quanto? Vou olhar lá
zero. Se tem todos zero, não vai elevar nenhum número, não vai ter nenhuma potência para ser elevada. Então aqui vai ser zero. Lógico. Então, aqui meu número convertido de binário para decimal vai ser 129.52.6.0, que é o que está na representação aí da nossa apresentação. Espero que tenha ficado um pouco claro. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar tirando aí numa aula ao vivo, certo? Da mesma forma tem aí a representação abaixo. Vocês podem estar utilizando a tabela que eu deixei para vocês, né? Tem essa tabela aí, dessa notação de binário para decimal. Então, continuando aqui. O menor valor possível de um octeto, como falei, é o zero. E ele acontece quando todos os seus bits estão setados em zero. Então, tem o meu octeto aqui, ó. Vai ter todos esses bits aqui setados em zero. Isso aqui vai ser equivalente ao número zero. O maior valor possível é 255, que só vai ocorrer quando todos esses bits aqui estiverem setados em uns. Então, quando aqui for... deixa eu até tentar fazer aqui no Notepad, fica melhor do que no quadro. Então, quando todos esses bits aqui, ó, estiverem setados em 1, eu vou ter o valor de 255, que é o valor máximo que eu posso chegar. Que é justamente aquela questão lá, né, que eu falei a vocês, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, que justamente vai ser os bits 0, 0, 0, 0, 0, peraí, 0, 0, 0, 0, vou ter o equivalente a 0. Se eu setar todos em uns, eu vou estar somando todos os números, ou seja, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai me dar o resultado aí de 255. Então, deste modo, o espaço de endereços IPs variam de 0 a 255, né? Ou seja, de 0. Cada octeto, né? 0.0.0.0 a 255, 255, 255. Então, a interface de rede, né? Onde é que fica esses endereços IPs, né? Um endereço IP está tecnicamente associado a uma interface de rede. No nosso dispositivo, né? A gente pode acessar aqui o endereço de rede, a gente vai ver lá o endereço do nosso computador, como também pelo prompt de comando, né? Se eu tenho aqui o meu dispositivo de rede, eu vou acessar aqui para vocês. Não vão hackear o professor não, viu? Abrir configurações de rede. Vem aqui na minha interface. Só esperar abrir. Então, se eu venho aqui na minha interface de rede, venho em detalhes, eu consigo ver o meu endereço IP, ó. Aqui vai estar o meu endereço IP. Aqui, entre outros endereços, né? Vou ter meu gateway, que é o endereço correspondente à minha rede, meu servidor de DHCP, que vai estar fornecendo os meus IPs. E outra forma de a gente ver o IP também é através do prompt de comando. Vem aqui, ipconfig/all. Eu vou ver todos os endereços IP, né? Vou procurar a minha interface, né? Que é a que eu estou utilizando, é a da Wireless. E através dela aí, eu vou estar verificando meu endereço de rede. Só procurar aqui para vocês. Aqui, Wi-Fi. Tá aqui meu IP, ó. 192.168. Na verdade, isso aqui é meu gateway, meu IP é esse aqui, 192.168.100.120. Então, esse é meu endereço IP nessa rede Wi-Fi que eu estou utilizando. Então, fechar aqui e voltar para a apresentação. Então, conhecendo alguns conceitos do IPv4, né? Conceitualmente, cada endereço IP é dividido em duas partes, o prefixo e o sufixo. Ou seja, um vai definir quem é sua rede e outro vai definir aí quem são os hosts, os computadores e usuários, que a gente vai entender um pouquinho. Então, o prefixo do endereço identifica a rede a qual dispositivo ou interface está associada. Quando eu falo a rede, eu estou me referindo
digamos assim, a minha LAN. Então, aquele prefixo ali vai estar sempre se repetindo para aquela minha rede específica. Também chamado de número de rede, né? O Network ID. O sufixo identifica um dispositivo individual na rede, também chamado de endereço host ou host ID, que nada mais é que meu computador, meu dispositivo móvel ou qualquer outro dispositivo que esteja conectado àquela mesma rede. Então, dessa forma, embora haja as designações dos números de rede sejam globais, os sufixos podem ser coordenados localmente, ou seja, eu posso ter minhas redes locais, eu posso estar montando a minha rede e ter consecutivamente o meu sufixo. Então, se duas entidades quaisquer possuam o mesmo número de rede, elas estão numa mesma rede IP, ou seja, estão numa rede local, estão participando da mesma rede. Então, em um mesmo domínio de broadcast, estão numa mesma rede lógica e elas podem se comunicar diretamente sem o auxílio de nenhuma outra entidade de rede, ou seja, eu posso criar uma intranet utilizando aí esse conceito. Então, se duas entidades quaisquer possuem números de redes distintos, aí sim eu vou precisar de alguém para intermediar minhas redes, né? Então, eles estão em redes distintas, só pode se comunicar através de um processo chamado roteamento, com o auxílio de outra entidade da rede, que a gente tem o roteador, que é um equipamento segmentador de rede. Então, ele vai ser capaz de fazer a comunicação entre duas redes distintas. E algumas questões, né? Quantos bits, né, dos 32 disponíveis deve ser alocado para o número de rede, para o prefixo? E quantos para o endereço de host sufixo? Isso aqui é bem variável, a gente pode estar montando de acordo com a rede que necessitamos. Então, o prefixo precisa de bits suficientes para permitir que um número de rede único seja atribuído a cada rede física numa interrede. E o que eu quero dizer com isso? O meu sufixo tem que ser o suficiente para que a minha rede comporte a quantidade de computadores que eu quero naquela rede. Digamos, se eu tenho um computador na minha casa, digamos, se eu tenho aqui 8 dispositivos, seja computador, smartphone, celular, eu preciso que eles estejam na mesma rede para que eu possa me comunicar. E para isso eu tenho que ter um sufixo para que essa rede possa existir, sem que meu celular esteja numa rede, o meu notebook esteja em outra, entre outros dispositivos aí nessa mesma rede. E o sufixo, que é o número de hosts, precisa de bits suficientes para permitir que cada dispositivo acoplado a uma rede possua um sufixo único. Ou seja, eu preciso que a minha rede tenha um tamanho suficiente para a quantidade de dispositivo, para que cada dispositivo receba um endereço de IP único e não receba IPs duplicados, porque aí não vai existir a comunicação. Então aqui um prefixo grande, né? Ele acomoda muitas redes, mas limita o tamanho do número de hosts. O que é que eu quero dizer? Se eu tenho um prefixo muito grande, se eu tenho lá todos os meus octetos aí, uma grande quantidade de octetos, somente para a parte do sufixo, ou a parte de rede, eu vou ter poucos bits para minha quantidade de hosts. Vamos entender aqui. Digamos aqui que dessa rede eu tenho aqui, vamos lá, 192, 168, não vou nem colocar isso aqui não. Deixa eu mudar aqui a câmera aqui que eu botei os atalhos para mudar as câmeras. Então, deixa eu ver aqui. Digamos aqui que eu esteja trabalhando com sufixo de rede. O que é que eu quero dizer? Se eu tenho um sufixo muito grande, digamos que eu tenho até aqui, essa parte aqui, vou até separar, como sufixo de rede, eu vou ter várias redes. Note que eu vou ter essa possibilidade de bits aqui para serem setados e com eles aqui ter redes distintas, só que a minha quantidade de hosts, minha quantidade de endereço vai ser menor. Ou seja, se a gente fazer a conversão aqui, a gente vai ter uma quantidade de 8 endereços possíveis. Ou seja, 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 vai ser 2, e 2 elevado a 3 vai ser 4, 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Vou ter 7
contando que o primeiro inicia-se de 0. Então, 0 a 7. Vou ter 8 IPs possíveis, 8 hosts, ou seja, 6 máquinas, tendo em vista que o primeiro é o endereço de rede e o último de broadcast, que a gente vai ver mais na frente. Então, eu vou ter aqui uma quantidade limitada de máquinas. E no momento que eu vou fazendo com que essa rede aqui tenha menos prefixos de redes, digamos aqui uma barra 24, que é bastante utilizado, ou seja, que todos esses bits aqui são setados em uns. Deixa eu até setar aqui para você. Ou seja, aqui é como se fosse um seguinte prefixo de rede, que a gente vê bastante na internet. Então, se todos eles estão setados em uns, eu vou ter essa grande possibilidade aqui de máquinas, ou seja, eu vou ter aí disponível 255 IPs para atribuir às minhas máquinas. Então, quanto maior o prefixo, menor o número de redes, ou menor o número de hosts, de IPs. E quanto menor o prefixo, maior vai ser o sufixo, maior vai ser minha quantidade de endereços IPs que eu possa estar utilizando aí para atribuir a computadores, né, a hosts. Então, o sufixo grande acomoda muitos hosts em cada rede, mas limita o total de redes. Então, vamos conhecer aqui as classes, né? Inicialmente, o espaço de endereços IPs foi dividido em 5 classes: classe A, B, C e a classe D e E. Então, as classes A, B e C são de uso geral, também chamadas de classes primárias. A classe D é usada para multicasting, que permite que mensagens sejam entregues a um conjunto de hosts. Eu vou destinar, como a gente viu lá na outra aula. E a classe E é reservada para o futuro, né? A classe para desenvolvimento futuro aí das tecnologias do IPv4. Então, as classes são delimitadas pelo valor do primeiro byte, ou seja, o primeiro octeto, conjunto de 8 bits. Então, temos aqui a classificação da rede, né? Eu tenho a classe A, ou seja, o primeiro octeto lá, nosso primeiro octeto aqui da nossa rede, no primeiro octeto, esse aqui, ó, ele vai estar setado todos em uns. Então, quando eu tiver uma rede que esses 8 primeiros octetos estejam setados em uns, 255.0.0.0, eu vou ter uma rede aí da classe A. Então, ele pertence a parte da rede que vai ser destinado a rede vai ser N, como a gente tem aqui, né? Somente esses bits aqui desse IP vai ser destinado à rede e os demais vai ser destinados a host. Então, a máscara para esse tipo de rede é a 255.0.0.0. Então, ele permite aí que tenhamos um total de 126 redes e outro total de 16.777.214 hosts por rede. Ou seja, 2 vezes 24 menos 2. Esse menos 2 vem aí do endereço de rede e o endereço de broadcast, que a gente vai ver mais na frente. Logo, a rede classe B, eu vou ter o primeiro octeto 128 até 191. Ou seja, vou ter os dois primeiros octetos setados. E logo aqui vai para 255 também. Então, a parte da rede em N, ou seja, o número de redes vai estar aqui setados em uns, ou seja, a metade vai ser para a rede e a outra metade vai ser para endereço de host. Sua máscara 255.255.0.0. Então aqui eu já vou ter um total maior de redes, né? Vou ter 16.384 redes, que é 2 elevado a 14, e um total de 65.534 hosts, né? Endereços IPs que pode ser destinado a dispositivos, que é 2 elevado a 16 menos 2. O de classe 6 segue o mesmo padrão. Vamos aqui setar todos esses bits para 1, ou seja, vou ter a minha rede aqui 255.0. Então, o primeiro octeto aqui vai ser de 192 a 223. Então, eu vou ter 3 octetos para a parte de rede e 1 octeto para a parte de host. Minha máscara de rede é 255.255.255.0, o que vai me dar um total de 2.097.150 redes e apenas 254 hosts por rede. A gente usa isso aqui bastante
quando estamos utilizando nossas redes domésticas, nossas redes em casa, nossas LAN. Geralmente a rede vai estar sempre com a máscara do tipo classe C. E aqui vem a questão dos endereços de multicast, né, que é a classe D, que é 224.239, que isso aqui praticamente não vai existir, porque vai ser destinado a múltiplos usuários. E tem a parte aqui que se chama de experimental, reservado para o futuro, que é do 240 ao 255, que são as classes D e E. Então, as classes de rede, né? A classe A vai do 0.0.0.0.0 até o 127.255.255.255. O primeiro octeto para rede e o segundo, terceiro e quarto octetos são para hosts. Ou seja, eu vou ter aqui o meu primeiro octeto para rede e o restante para host. Na classe B, eu vou ter do 128.0.0.0 até o 191.255.255.255. Então aqui já vou ter o primeiro e segundo octeto, né? Primeiro e segundo octeto. E terceiro octeto, ou primeiro e segundo octeto para rede, e o terceiro e quarto octeto aqui para host. Então, isso aqui é minhas possibilidades de rede, e esses aqui vai ser minhas possibilidades de endereçamento de IPs a hosts, a máquinas, a usuários. A classe C, eu já vou ter 3 octetos destinados à parte de rede, e um quarto octeto vai ser destinado aí para hosts. Então, vou ter essa parte aqui, que eu posso estar alternando as redes, e aqui para distribuir IPs aos meus usuários. A classe D vai do 224.0.0.0 até o 239.255.255.255, e a classe E vai do 240.0.0.0 até o 225.255.255.255, ou seja, o reservado para futuro, e o classe D aí para multicast. Então, a divisão dos endereços, dos espaços de endereços, né? Endereços IPs. O número de bits alocados a um prefixo ou sufixo determina quantos números podem ser atribuídos. Ou seja, um prefixo de n bits permite 2 elevado a n, ou seja, onde n é o número de redes únicos. E um sufixo de n bits permite que 2 elevado a n, ou seja, números de redes, números de hosts, sejam atribuídos em uma determinada rede. Então, a classe A, eu tenho uns bits de prefixo 7, o número máximo de redes que eu vou ter com esse prefixo aqui vai ser 128, e os bits de sufixo vai ser 24. Então, eu vou ter um total aqui de 16.777.216 endereços que eu posso estar entregando no usuário. O que é que eu quero dizer isso aqui? Um número de n bits permite 2 elevado a n números de redes únicos. É aquela situação que eu expliquei já para vocês. Eu tenho um número e eu vou estar elevando ele aqui a quantidade de bits. Então, se aqui eu tenho 8 bits, eu vou estar elevando essa quantidade. Lembrando que eu começo a contar do 0 até o 7. Então, se eu tenho esses 8 primeiros aqui, eu vou ter 2 elevado a 7, que vai dar um total de 255. Então, a classe B tem os bits de prefixo 14. Ou seja, 7 mais 7. De 0 a 7 mais de 0 a 7. Então, vai dar 14. Então, o número máximo de rede, 16.384, bits sufixo 16, o número máximo de host, 65.536. E por aí vai a classe C também, que vai de os bits do prefixo de rede, que vai ser 21. Número máximo de redes, vou ter aqui 2.097.152, os bits sufixo 8, e um total máximo de rede 256. Então, claramente é possível usar os problemas da divisão por classes. Então, uma rede classe A é muito grande para a maior parte das organizações. Já uma rede classe C é insuficiente para grande parte das organizações. É o que quer dizer com isso? Digamos que uma rede A você tenha praticamente uma internet, né? Vou ter muitos hosts, muitas pessoas conectadas. Já uma classe C, quando eu vou empregar a mesma em um prédio, em uma corporação, até mesmo no Instituto Federal como o nosso, eu tenho vários laboratórios. Cada laboratório tem várias máquinas e cada máquina tem que receber um endereço IP. Então, pensando nesses endereços IPs, eu vou ter aí
que ter a quantidade de hosts suficiente para que todos se comuniquem, cada um receba um IP distinto. Então, para isso acaba sendo menor a utilização de uma classe C. Então, a quantidade de rede de classe B é insuficiente para atender globalmente o número de organizações. Porém, uma empresa que precisa de 300 endereços, ela com a classe B vai conseguir realizar, na verdade, a classe B vai atender uma instituição como a nossa, mas para algo maior não vai ser suficiente como a internet. Então, uma empresa que precisa de 300 endereços, ela vai disponibilizar uma rede de classe B. Isso aqui, na verdade, é um exercício para a gente fazer, né? Eu ia até tirar, estou vendo agora que está aqui. Então, disponibilizam uma classe B, gostaria de um desperdício de mais de 65 mil endereços. Então, por que disponibilizar essa rede, né? E não disponibilizar duas redes da classe C? Então, vem aqui o conceito de CDR, né? Para promover o uso mais eficiente para os endereços IPs e simplificar o esquema de roteamento. Então, em 1993 foi introduzido o CDR, então, que é a classe Interdomain Routing, da RFC 1338. Com o CDR é possível alocar os endereços IPs de acordo com a necessidade individual de cada organização e não ficar preso às regras de uso generalizado das classes. Então, aqui eu vou ter o emprego das chamadas máscaras de subrede. Então, essa alocação é realizada através do uso de máscaras de subredes de tamanho variável, VLSR, Variable Length Subnet Mask. Então, voltando aqui no slide, tem essa indagação. Uma empresa que precisa de 300 endereços IPs. Então, se eu tenho uma empresa que tem essa quantidade de máquinas, 300, e se eu tenho uma classe C, que eu vi que vou ter no máximo 255 hosts, né? Ou seja, vou ter 255 IPs para entregar as minhas máquinas, eu vou estar perdendo aí muitos hosts caso eu adote uma classe B, visto que ela pode entregar 65.536. Se eu preciso só de 300, eu posso estar utilizando simplesmente duas redes classe C. Ou seja, que cada rede minha eu posso estar tendo aí um total de 255 hosts. Então é melhor utilizar duas redes classe C do que simplesmente uma rede classe B e ter um desperdício aí de mais 65 mil endereços. Falando sobre as máscaras de subredes. As máscaras de subredes, elas separam a parte que identifica a rede da parte que identifica a máquina de um endereço. Então isso aqui vai fazer com que a gente possa conhecer aquela rede, saber quem é seu sufixo e saber quem é o seu prefixo, né? A máscara torna eficiente a extração do prefixo, vai mostrar a rede a qual pertence, né? Então, a máscara é um dado que faz parte do endereço de rede. Ela complementa a configuração de rede de um host. Então, todo host vai precisar de uma máscara de rede para saber a qual rede o mesmo pertence. Assim como os IPs, as máscaras são números de 32 bits separados em octetos. Então, igualmente aos IPs, elas vão ter 32 octetos, vão ter 32 bits, né? Ou seja, vão ter 4 octetos que vão ser separados por pontos e são vistos da mesma forma. Então, em uma máscara, todos os bits de rede, os prefixos da máscara vão ser igual a 1. Então, se eu tenho a minha rede, por exemplo, vou voltar aqui. Se eu quero dizer que a minha máscara de rede é uma máscara classe C, e eu sei que a minha classe C é igual a 255, que a gente já viu naquela tabela, 255.0, em notação decimal igual a 24, uma barra 24 também chamada, ela quer dizer o quê? Que os 3 primeiros octetos, que está até aqui em cima, estão todos setados em 1s. Ou seja, o meu prefixo de rede vai ser igual a 1. Então, isso é uma conta simples. Então, se eu tenho 8 bits aqui que estão setados em 1, então vou ter 8 bits mais, vou colocar um mais bonitinho aqui, mais 8 bits, mais 8 bits, eu vou ter o total aqui de 8 mais 8, 16, mais 8, igual a 24. Então, minha rede é 24255, porque todos esses bits aqui do meu prefixo de rede estão setados em 1. Se esses aqui, por exemplo, tivesse setado em 0, onde aqui seria 8, deixa eu setar tudo aqui,
seria 0, né? E me daria um total de 16, ou seja, teria uma barra 16, em vez de 255, seria 0. E por aí vai. Então, todos os bits de máquina, os sufixos são igual a 0. Logo, se meus sufixos de rede aqui vão ser setados em uns, isso aqui vai definir todas as minhas redes. E aqueles que estiverem em 0 vão definir os meus hosts, né, os meus sufixos. Então aqui é uma tabelinha para a gente entender melhor, né, as máscaras de sub-redes possíveis em notação binária. Se eu tenho lá 32 bits que são divididos em 4 octetos, eu vou ter essa formação de rede. Então se eu tenho aqui uma rede de 32 bits, eu não vou ter nenhum host. Vai ser só rede na minha rede de computadores, que isso aqui é inviável, né? Então 32 bits, 31 bits, 30 bits, até 8 bits. E por aí vai, né? Segue a sequência. Então, vou estar definindo aqui a minha rede. Aqui eu tenho uma classe A, está até separado aqui, ó. A minha classe C, na 24, aqui eu vou ter minha classe C, de 24 bits, né? A barra 24, onde eu vou ter todos os meus bits, os 3 primeiros octetos aí setados em uns. Uma classe B, onde os 2 primeiros octetos dos meus 32 bits aí vão estar setados em 1, e uma classe A, né? E por aí vai, se eu for diminuindo. Então, entendendo aqui, né, em notação decimal pontilhada. Da mesma forma da tabela anterior, em vez de a gente estar vendo em notação binária, a gente vai estar vendo aqui em notação decimal. 32 bits em decimal vai ser todos os números setados em uns, que lógico vai dar 255, 255, 255, 255, e por aí vai até chegar no 0, né? Que aqui vem até o 8. Então tem uma classe C, uma classe B e uma classe A. Então a máscara das classes, né? Classe A, prefixo de 8 bits e sufixo de 24 bits. Eu quero dizer que a minha máscara vai ter todos o primeiro octeto aqui setado em 1 e os demais em 0, que vai definir o meu sufixo. Então a notação decimal seria 255.0.0.0. A classe B vai ter um prefixo de 16 bits, ou seja, todos os 16 bits, meus primeiros 16 vão ter setados em uns, que dirá aqui que são meus endereços de rede, e os demais, né, o sufixo vai estar setado em 0. Então vai dizer aqui a quantidade de hosts possível para essa rede. Então em notação decimal pontilhada ficaria 255.255.0.0. E a minha classe C é o prefixo de 24 bits, ou seja, os primeiros 24 bits vão estar setados em 1, os meus 3 primeiros octetos, e o restante aqui vai estar setado em 0, que vai dizer que os meus sufixos, as minhas redes aqui, eu vou ter disponível 8 bits para minha rede. Então em notação decimal, para rede não, para host. Então minha notação decimal pontilhada 255.255.255.0. As máscaras de subredes também podem ser representadas em decimal de acordo com o seu número de bits igual a 1. Como assim? Como eu falei, né? Barra 24, barra 8, barra 17, barra 20. Eu estou dizendo aqui simplesmente que essa representação da minha classe C 255.0.0.0 pode simplesmente ser representado por um barra 8, que quer dizer justamente que todos esses bits aqui do meu primeiro octeto estão setados em 1. Então o que é que eu quero dizer? Em uma rede, por exemplo, 255, 255, 255, 255, onde eu tenho todos os meus octetos, todos os octetos setados em 1, deixa eu até fazer aqui para ficar mais interessante. Todos os meus octetos setados em 1, eu vou ter essa mesma notação. Então, isso aqui é equivalente a 32 bits setados, certo? Então no momento que eu só tenho o primeiro octeto setado, eu vou ter isso aqui equivalente a isso aqui, ó. Então aqui eu vou ter apenas 8, ou seja, vou ter 8 bits setado, vai dar um total de 8. Então minha dotação de 255 em decimal pode também ser representada aqui por 1 barra
8. Simples assim. Então, da mesma forma, se eu tenho 255.128, vamos entender aqui que 128. Vamos lá. Se eu tenho 255, logo, esses 4 primeiros bits aqui, ó, vão estar todos setados em 1, certo? E se eu quero ter 128, eu vou abrir esses bits, né? Para poder achar esse número 128, saber quantos bits estão setados. Então, o primeiro aqui vai equivalente a 126 ou 128, né? Se a gente for abrir partindo daquele ponto, eu vou ter 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Só melhorar isso aqui. Então, só abrindo aqui os meus bits. Esse valor aqui de 128, 64, 32, 16, a gente sabe que é o resultado de 2 elevado ao número de bits, ou seja, ao número representado por aquele bit. Então, de 0 até 7 eu vou ter um total de 8 bits. Então, se eu tenho 2 elevado a 0, vai ser igual a 1 e por aí vai. Deixa eu só fazer aqui para ficar organizado. 2 elevado a 1 vai ser igual a 2, que era uma vírgula. 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 vai ser 4. 2 elevado a 3 vai ser 8. E por aí vai, até chegar a todos os meus bits, né? Então isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que de maneira mais fácil. Nem tá aprendendo isso aqui, decora isso aqui de 128 até 1, que ele vai sempre multiplicando, né? Começa de 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, vai sempre dobrando, até chegar a 128. Então, voltando à nossa lei de raciocínio, se a gente tem uma máscara de 255.128.0, e eu quero saber como é que é essa notação decimal aqui, que eu já tenho até a resposta que é 17, né? Eu vou estar setando meus bits. Se aqui eu tenho 255, lógico que eu sei que vai ser todo setado em 1. Se eu tenho também aqui, vou até colocar aqui essa rede, né? 128.0 barra 17. A gente vai esquecer esse barra 17 e se concentrar somente aqui nessa rede. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte para ficar melhor. Então, tem isso aqui. Essa rede vai ser equivalente aos meus 8 primeiros bits, né? O primeiro octeto elevado a 1, 255, que é o valor máximo. O segundo também elevado a 1 e a 128. A gente pegou isso aqui, ó, e abriu para cá, ou seja, está aqui. Então, para que eu tenha 128 aqui, eu preciso setar esse bit. Então, no momento que eu seto esse bit, ou seja, esse aqui, eu vou ter a minha rede igual a essa que está aqui. Lógico, eu vou contar a quantidade de bits e colocar aqui na minha rede, na notação decimal. Então, se eu tenho 8 mais 8 mais 1, eu vou ter aqui 17, certo? Então, eu vou ter uma rede aqui barra 17. Aqui da mesma forma, 255, 255, 255, vou ter uma barra 24, 255, 255. Vamos fazer essa aqui, essa ponto 240.0, que vai ser igual a uma barra 20, né? Então, 240.0, né? Então, o que seria essa rede, né? A gente sabe que 255, vamos adiantar aqui, 255 vai ser ele totalmente setado em 1, todos os bits vão estar em 1. 255 também vai estar setado em 1. E aqui eu quero achar 240. Aqui eu já tenho um total de 128. Então, para 240, eu vou estar somando os próximos bits. Então, eu vou setar mais um aqui, ó. E aqui eu já vou ter uma adição de mais 64. Então, 128 mais 64, eu vou ter aqui 100. Sorrindo matemática, hein? 8 mais 4, 12. Então, vou ter um total aqui de, vamos lá, por cadeia, né? 2, sobe 1,
Então 0, sobe 1, 2. Então vou ter uma rede aqui 2.02. Então precisa aqui para chegar a 240. Então vou baixar aqui mais 32. Então vou baixar esse 32. Então vou estar adicionando aqui mais 32. Vou setar esse outro bit aqui, vou estar adicionando mais 32 a essa rede. Então, se eu quero a rede 240, 202 mais 32, eu vou ter aqui 200 e... Na verdade, isso aqui está errado. Misericórdia. Sobe 1, tava subindo como se fosse 2. Que vai ser 192 mais 32, eu vou ter um total aqui de 100, vamos por causa, né? Que é feito cabeça aqui, não vai muito bem não. Ter 4 mais 3 fica 2. E aqui eu vou ter 2. 2, 2, 4. Então ainda falta para poder chegar. Então vou baixar mais um bit aqui. Vou adicionar mais um bit aqui. Esse bit equivalente a 16. Então quando eu somar aqui, eu vou ter um total de 0. Vai 1, então 6 mais, melhor, 2 mais 1, 1 mais 1, 4, e aqui vou ter minha rede 240. Logo aqui eu vou ter esses bits, então vou ter os 4 primeiros bits setados em 1. Então essa rede aqui, quando eu somar, eu vou ter o valor exato. Então aqui eu tenho 8 mais 4, 8 mais 8, 8 mais 8 mais 4 mais 0 vai me dar um total aí de 8 mais 8, 16, 20. Tem uma rede aqui barra 20, certo? Então uma rede aqui barra 20. Desta forma, as seguintes representações são equivalentes. Eu tenho aqui uma rede com IP 192.123.123, né, 89.123 barra 255.255.255.0. Eu vou saber que estando 255, essa rede aqui vai estar toda setada em 1, e cada 255 equivale a 8. Então eu vou ter uma rede aqui barra 24. Da mesma forma, se eu tenho uma rede 200.19.145.12 barra 255.240.0, eu vou ter aqui, ó, como a gente tem uma máscara 255.255.240.0, vou ter uma máscara aqui barra 20. E aqui também uma rede 10.16.34.25, com a rede tá até errada aqui 255.255.0.0. Eu vou ter aqui uma rede barra 16, onde apenas os dois octetos vão estar setados, somente esse e esse. Vai dar um total de 2 octetos, então 8 mais 8 vai ser uma barra 16. IPs privados, né? Então, algumas redes privadas, as intranets, as redes que a gente faz sem uso da internet, não estão ligadas à internet. E assim, não existe motivo para que estas requisitem faixas únicas de IPs para serem utilizadas internamente na organização. Por convenção, o Comitê Gestor de Internet reservou 3 faixas de endereço para esse fim. Que faixas são essas? É a partir do 10.0.0.0/8, ou seja, uma máscara como está descrita, né? Vou ter a máscara 255.0.0.0, então a minha rede vai ser uma 10.0.0 até a 10.255.255.255. Vou ter a faixa também de 172.16.00/12, que vai de 172.16 até 172.31.255.255. E a 192.168, que a gente utiliza bastante em nossas casas, nas nossas LANs, /16, né? Que eu vou ter da 192.168.00 até 192.168.255.255. Sobre IPs privados, né? Esses IPs jamais devem ser utilizados na internet, ou seja, jamais vão ser utilizados em redes públicas, IPs públicos, que a gente também ouve muito se falar. Então, datagramas contendo qualquer um desses IPs não trafegam na internet, eles são descartados pelos roteadores, eles vão ser transmitidos ali entre os switches até o roteador, mas do roteador em diante para a internet ele vai ser descartado. Então o roteador pode até receber, mas ele vai descartar.
Então, uma intranet que utiliza alguma dessas faixas que necessite se interligar com a internet deverá implementar algum esquema de troca de endereços privados para públicos, né? Que é a forma com que você possa sair para o mundo, a forma que você possa obter um endereço a qual seja navegável, a qual você possa utilizar a internet. Então, um dos mecanismos mais conhecidos para fazer essa operação é o NAT, né? O Network Address Translation, que é chamado de mascaramento IP, né? IP masking, que ele vai fazer justamente a conversão, vai pegar o seu IP privado, aí, o seu IP que está na sua máquina, e vai transformar ele em IP público para que você possa acessar. Então, diversos provedores aí pegam vários IPs e transformam em IP público para que ele possa estar navegando na internet. Então, os endereçamentos especiais, né? Endereço de redes é o primeiro endereço da faixa de endereço, é utilizado para denotar a rede em si. Então, o que quer dizer? Que o endereço de rede, tem o endereço de rede de broadcast, o primeiro endereço de rede, ou seja, o primeiro, 0, ele é destinado a endereço de rede, único e exclusivamente. Esse endereço ele não pode ser destinado a um host. Então, todos os bits do seu sufixo são 0. Então, a primeira rede da minha faixa de redes, o primeiro sufixo que tiver lá, todos que são setados em 0, ele vai ser o indicador da minha rede a qual pertence. Então, eu vou ter aqui um exemplo de 192.168.1.0. Esse IP aqui, ele está denotando, mostrando que a minha rede é a 192.168.1.0/24, ou seja, vai dizer que a minha máscara é tipo classe C. Eu vou ter 255.255.255.0. E o endereço de broadcast nada mais é que o último endereço da faixa de endereços dos meus IPs, e é utilizado quando se deseja enviar um pacote para todos os hosts da rede, né? Quando eu falo enviar a mensagem para broadcast, é como se eu estivesse fofocando para todo mundo, né? Quando eu estivesse falando, espalhando a notícia. Um carro de som na rua está enviando broadcast, ele está mandando para todo mundo, então não está limitando. Então, ele vai setar todos os bits do seu sufixo, ou seja, todos os bits da parte de endereços que são destinados a hosts vão estar setados em 1. Por exemplo, na minha rede lá, 192.168.1.0, ou seja, quando eu for denotar para broadcast, eu vou estar setando ele no número máximo. Então vai ser 192.168.1.255, que é o broadcast da rede 192.168.1.0/24. E o IP ainda reserva o endereço de broadcast, que é o 255.255.255.255, para quando novos hosts desejam fazer reconhecimento da rede. Por exemplo, quando um computador é inserido em uma nova rede, assim, por exemplo, quando você entra em um Wi-Fi de algum amigo, você está enviando aí uma requisição de HCP para obter o seu endereço IP, e essa requisição aí está indo em broadcast para que você possa ter o endereço IP que pergunte se alguma outra máquina já detém aquele IP, né, para não ter um conflito de IP na mesma rede, fazendo que você não tenha um acesso. Temos também os endereços de loopback, né? O protocolo IP ele define o endereço para ser utilizado em teste de aplicativo de redes. Loopback ou local host, que a gente vê muito falar. Um loopback serve para testar a comunicação entre processos de um mesmo computador através das camadas de apelido do protocolo, onde o pacote sai da camada mais superior, desce até a camada IP e sobe novamente até a camada de aplicação. E esse teste aí, durante o teste de loopback, nenhum pacote deixa o computador, então ele não vai sair. Esse endereço de localhost, esse loopback, ele vai servir para esse teste. Então o software IP encaminha os pacotes de um processo para o outro, então encaminha para ele mesmo. Então este endereço utiliza o prefixo de rede classe A, 127. Por convenção, os projetos utilizam o endereço 127.0.0.1, ou seja, o endereço de localhost, o de loopback. E vamos aqui dar início ao IPv6. A gente viu a grosso modo muito pouco sobre o IPv4. A gente falaria muito mais. E para essa aula não ficar tão extensa, eu decidi enxugar bastante. Se alguém tiver dúvida, quiser entender um pouco mais sobre IPv6, ou na verdade IPv4, pode estar entrando em contato através do nosso chat aí, que eu posso estar esclarecendo um pouco melhor. Mas como não é foco da disciplina a gente tratar a parte de redes, eu tentei enxugar para que vocês possam abstrair o máximo possível.
E se alguém quiser ir mais a fundo, eu recomendo algumas leituras, né? Como Tenenbaum, você vai conhecer muito sobre IPv4, é interessante. Então, há mais coisas do que isso que eu falei hoje. Então, vamos falar aqui sobre o IPv6, né? Uma breve introdução, né? O motivo por que migrou do IPv4 para o IPv6, já que o IPv4 era tão consolidado e migrou para o IPv6. Como eu já falei, né? Deu um spoiler nos slides anteriores. Quando o IPv4 foi criado, achavam-se que nunca iria se esgotar, devido ao seu número muito alto de hosts possíveis para ser entregues a dispositivos. E a migração para o IPv6 se deu justamente por verem que esses IPs IPv4 estavam se esgotando. E para manter a conexão de todo mundo, necessitariam de algum protocolo que fizesse essa comunicação. Então daí surgiu o IPv6, né? E tem até a curiosidade, porque não surgiu o IPv5, como eu falei, né? Que seria seguindo a lógica, se o IPv4 é um 32 bits, o IPv5 seria um 64, né? Mas já o IPv6 já vem um número de 128 bits. Então há essa preocupação de adaptar logo para ter um grande quantitativo de redes. Para se ter ideia, há uma estimativa que existe um IPv6 para cada grão de terra que há no mundo, né? Então, falando sobre a migração, né, grande parte dos endereços mal aproveitados, da classe A e classe B, que justamente são os IPs que são destinados a LANs, né? Falando aqui, trazendo um retroativo do IPv4, A e B era destinado para redes privadas. Os números de IPv4 disponíveis estão esgotados. A Iana já esgotou, já entregou todos os lotes de endereço, né, todos que ela tinha. Então, não se imaginava a popularização dos computadores, nem o crescimento que teria a internet. Então, as características técnicas que não existiam na época da criação do IPv4, não se pensava na mobilidade, né, na questão dos celulares, dispositivos, IoTs, entre outras coisas. Então, o IPv6 resolve o problema a médio prazo. Então vem aqui o que eu acabei de falar, né? Imaginemos a existência de um dispositivo de rede bem pequeno, exemplo, 2 centímetros cúbicos, então é pequeno mesmo, assim, desse tamanho assim, 2 centímetros cúbicos, menor do que uma tampa dessa caneta aqui. Agora, suponhamos que exista uma quantidade deste dispositivo tão grande que seja capaz de cobrir toda a superfície da Terra, né? Inclusive matas, desertos e oceanos. Imagine que vários pedacinhos desse aqui cubra todo mundo, né? Vários pedacinhos desse aqui, digamos que a gente cubra tudo, né? Não veja mais a luz do sol, esteja tudo coberto. Então, suponhamos ainda que, além de cobrir toda a superfície da Terra, esse dispositivo se empilhe até as camadas mais altas da atmosfera. Digamos que além dessa tampinha de caneta aqui cobrir toda a nossa Terra, ainda tem empilhada sobre ela aí 1 quilômetro. Então tem 1 quilômetro de tampinhas dessas empilhadas. Então daí vem, eu chego até a dizer, a ignorância, né? Mas nunca se sabe, né? Então essa é a quantidade que se tem de endereços IPs. Ou seja, sim, com o IPv6 seria possível endereçar todos esses dispositivos 1 trilhão de vezes. Então você vê aí o montante, né? É algo bem absurdo. Como se pensava também no IPv4, né? Acabou se esgotando. Sabe-se lá se daqui para frente o IPv6 também vai se esgotar. Então, os objetivos do IPv6, né? A extensão das capacidades de endereçamento e roteamento, simplificação do formato do cabeçalho. A gente não viu o cabeçalho do IPv4, nem vai ver também no IPv6, para não entrar tão a fundo. O suporte à autenticação e privacidade, o suporte de autoconfiguração, a transição simples e flexível do IPv4 para o IPv6 de maneira fácil, o suporte para o tráfego com garantia de qualidade e de serviço. As principais características, né? Como eu falei, o endereço IPv6 ele é formado por 128 bits, então vou ter lá 2 elevado a 128, que vai ter esse número que eu nem sabia que existia, não sabia nem pronunciar, por isso que eu anotei aqui, mais de 340 undecilhões. Então eu vou ter esse total de número aqui que eu não arrisco nem falar, né? Tem esse arrumo de número que a gente pode ver aqui nesse slide. Então, os endereços IPv6 são representados utilizando a notação hexadecimal bipontilhada. Se a gente tinha no IPv4 a notação decimal pontilhada, no IPv6 vamos ter uma hexadecimal
bipontilhado, ou seja, eu vou ter meu IP separado aí, meus octetos aí separado por 2 pontos. Então, divido o endereço em 8 grupos de 16 bits, né? Em vez de 8 bits, meus octetos, eu vou ter 16 agora em cada parte do meu endereço IPv6. Então, os grupos são separados por 2 pontos e cada grupo é escrito com dígitos hexadecimais. Então, um exemplo aqui, o 0000 ponto em hexadecimal é equivalente a 000 em binário, né? Vou ter 16 números setados em 0 no binário. E o FFFF em hexadecimal é equivalente a todos os 16 bits aí setados em 1 no binário. Um exemplo aqui de IP que temos aqui, né? 2001, 2 pontos. Nesse primeiro quadro que temos aqui, a gente já vai ter um total de 16 bits. Então, somando aqui, a gente tem 8 conjuntos de 16 bits. Então, tem um 2001, 2 pontos, 0 DB8, 2 pontos, AD1F, 2 pontos, 25E2, 2 pontos, CADE, 2 pontos, CAFE, 2 pontos, F0CA, 2 pontos, 84C1. Então, na representação de endereço IPv6 é permitido algumas características, né? Quais são elas? Utilizar caracteres maiúsculos ou minúsculos, omitir os zeros à esquerda, né? A gente sabe que zero à esquerda não vale nada, então ele permite que a gente possa omitir, tirar eles aí da nossa representação e representar os zeros contínuos, quando eu tenho uma grande quantidade de zeros, apenas por 2 pontos, né? 2 pontos seguidos. Então temos um exemplo aqui desse endereço, né? Vou até botar aqui o meu notepad para evitar o quadro, que eu não gostei tanto do quadro não. O professor não é muito bom com quadro não. Pelo menos aqui na casa dele, que o quadro é pequeno. Então tenho essa representação aqui, ó. 0 BC BC6 2.0000 2.0000 2.009B 2.00 faca 2.ED35 2.9C 4A. Então eu posso estar abstraindo os zeros à esquerda. Eu posso estar fazendo aqui essa abstração. Estava passando aqui, passando as minhas telas. 9C 4A. Então posso estar fazendo aqui as minhas abstrações. Quem são meus zeros à esquerda, né? Aqui, se eu tenho um número, eu não vou poder estar omitindo esse aqui. Então vamos fazer a simplificação simples. Nesse primeiro aqui não tem nenhum zero que eu possa emitir. No segundo eu tenho aqui 1, então eu posso fazer essa omissão. Então aqui já venho para BC6. No próximo eu já tenho aqui uma grande quantidade de zero, né? Posso estar omitindo esses 3, como também poderia estar omitindo todos, né? Então eu vou deixar aqui só 1. Aqui também eu posso estar emitindo esses 3, posso estar emitindo também. Se eu quiser omitir só 1, posso manter os 3, posso manter 2, posso manter 1, como simplesmente posso abstrair todos esses aqui, ó, em apenas 2 pontos. Então vou fazer aqui como mostra o exemplo, né? Vou abstraindo esse zero à esquerda, como se fosse tirar esses 3 zeros. Aqui eu posso tirar esses 2 zeros, como também posso tirar só 1. Posso deixar meu IP assim, que ele também vai ser interpretado, mas vou deixar aqui só 9B. Aqui, cortar todos esses aqui, vou ter um FF. No próximo tem um ED35. E aqui 9C4A. Então veja que já encurtou bastante esse IP, mas é possível ainda simplificar o mesmo. Como é que eu faço isso? Eu posso estar simplesmente tirando esse zero aqui. Então como é que eu faço aqui? Vou repetir o meu IP 2001 2 pontos BC6 2 pontos. Então se eu vou tirar isso aqui, eu posso representar todo essa quantidade de zeros aqui, esses 32 bits aqui, né? Posso estar representando eles por 2 pontos. Então vai estar tudo abstraído. E continuar. 9B, 2 pontos faca, 2 pontos ED35,
2.9c4a. Logo, isso aqui vai ser o meu endereço IP que eu posso estar acessando, http e esse é meu endereço IP, né? Se bem que era mais simples a gente estar acessando esse aqui, né, do que estar acessando um IP de toda essa magnitude. Aí imagina você fazer um ping, a gente vai entender o que é ping quando a gente estiver fazendo nossos testes nos laboratórios. Mas vamos dar sequência aqui. Então, exemplos de reduções possíveis para o endereço IP. Como eu falei, né, eu posso estar fazendo sempre a simplificação, excluindo os zeros à esquerda, como posso estar simplificando todos os zeros e ter um IP mais curto, já que os IPs vão estar sendo aí abstraídos, né, vão estar sendo omitidos. Então, a máscara de rede, assim como o endereço IP, vai ter 128 bits, né, evidentemente. Então, representados em decimal, a quantidade de bits da máscara, em hexadecimal. Então, exemplo, 2001.db8.c18, 2.1.2.2.3/112. Eu quero dizer que essa rede aqui vai ser igual a 2001.0, porque foi omitido o zero aqui, ó, o zero já pode ser anotado aqui, .db8.0c18, também foi omitido o zero aqui, lembrando que são sempre organizados em 16 bits, e por aí vai. Ponto 1, né, os 3 zeros foram omitidos, aqui o intervalo de zeros até o 3, então esse aqui vai ser minha rede /112, equivalente como se eu tivesse todos esses bits aqui setados, e somente esse aqui para endereço de host. Então, na minha rede /112, eu vou ter essa ruma de endereços aqui destinados à rede e esses aqui destinados a host. E o endereço de loopback, né? O meu endereço de localhost, que a gente tinha o 127.0.0.1. Aqui o meu endereço de loopback vai ser o 000. Todos os bits setados em zeros, apenas o último aqui setado em 1, ou seja, vai ser o zero abstraído, né? Todos os zeros à esquerda abstraído, ou simplesmente 2.2.1, que vai estar pegando aqui todos esses endereços, todos esses bits aqui que estão setados em zero. Então aqui eu tenho o guia didático de endereçamento IPv6. A gente não vai se ater muito ao IPv6, porque é um material muito grande, tem uma documentação muito vasta e bastante interessante vocês entenderem, né? Vocês podem estar acessando aí o ipv6.br e entender um pouco mais sobre esse protocolo. Mas só para você ter uma ideia da magnitude dos endereços IP, né? São integrados aí, entregues a cada cliente, provedor da internet, uma rede /64. Então, uma rede aí praticamente do tamanho da internet é entregue a cada provedor. Então você vê a magnitude e as possibilidades que podem ser entregues aí de endereços IPs para serem distribuídos. Então aqui a gente já tem até um conceito de endereço público. Então não vou precisar de um NAT, não vou precisar de um software para fazer com que eu me comunique com a internet. Meu IP já vai ser público, então eu posso acessar diretamente a internet através do meu IPv6. Não vai ser necessário aí tá dentro de um NAT para poder me comunicar com a internet fora dela. Então vou ter o meu próprio IP público em vez de um IP privado. Então a alocação atual, então apenas 15% de todo o espaço de IPv6 está alocado, ou seja, de um total de 100%, toda a internet já aqui representa 15%. E os outros 85% restantes estão reservados para o uso futuro. Quando eu falo em 15%, não quer dizer que 15% do total dos IPv6 já estão destinados a máquinas. Não, quer dizer que 15% já está definido a provedores, que esses provedores já detêm esses IPs para ser entregue a clientes, não que 15% do total dos IPv6 já estejam em uso. Então, devido a esta pré-alocação, serão comuns endereços com longas sequências de bits em zero, ou seja, que a gente já pode estar abstraindo. Então, será comum utilizar o recurso de supressão de zeros nesse caso. Tem um exemplo de uma rede 200.0.2, quer dizer, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, vai ser equivalente a 2000, ou seja, 2000, 2.2.1. E é isso aí, pessoal.
ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. É uma revisão muito enxuta, recomendo que vocês leiam mais sobre esse assunto. Vou ver se eu consigo também colocar uma apostila para que vocês estejam fixando melhor. Mas a grosso modo, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do conceito de como funcionam as redes de computadores. E estaremos iniciando na próxima aula a parte de instalação e configuração de servidores. Vamos ver como é que instala uma máquina virtual para começar a poder rodarmos aí os nossos servidores. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco do IPv4, do IPv6, que é bastante interessante e é bastante útil para que a gente configure nossos serviços. E a nossa aula fica por aqui. Um forte abraço e bons estudos a todos.